Hoje estamos lendo estudo do livro de Levíticos, pelo irmão MacTosh. O ponto hoje aqui é uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Este ato tornava o sacrifício simbolicamente no que Cristo foi essencialmente puro, tanto no íntimo como exteriormente. Havia a mais perfeita ligação entre os motivos íntimos de Cristo e a sua conduta exterior. Esta era a expressão daqueles. Tudo tinha o mesmo fim, a glória de Deus. Os membros do seu corpo obedeciam perfeitamente e executavam os desígnios do seu consagrado coração. Esse coração que pulsava só por Deus e a sua glória na salvação dos homens. Bem podia, portanto, o sacerdote queimar tudo isto sobre o altar. Tudo era tipicamente puro e destinado para ser como alimento para o altar de Deus. De alguns sacrifícios participava o sacerdote, de outros o oferente, mas o holocausto era todo consumido no altar. Era exclusivamente para Deus. Os sacerdotes podiam preparar a lenha e o fogo e ver subir a chama, e isto era um grande e santo privilégio. Mas não comiam do sacrifício. Deus era o único objetivo de Cristo no aspecto em que o holocausto tipificava a sua morte. Não devemos ser demasiadamente simples na nossa compreensão de tudo isto. Desde o momento em que o macho sem mancha era voluntariamente apresentado à porta da lenha da congregação até ser reduzido a cinzas por ação do fogo. Discernimos nele Cristo, oferecendo-se a si mesmo a Deus, incontaminado pelo Espírito Eterno. Isso torna o holocausto inefavelmente precioso para a alma, dar-nos a visão sublime da obra de Cristo. Nessa obra, Deus teve particular prazer, um gozo em que nenhuma inteligência criada podia penetrar. Isto deve ter-se sempre em vista.
é desenrolado no Holocausto e confirmado pela lei do Holocausto, a que nos vamos referir imediatamente. A lei do Holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do Holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de unho e vestirá as calças de unho sobre a sua carne, e levantará cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas, O Dal, das ofertas pacíficas. Oi? Pode falar, Wesley. esse unho aí, suba novamente aí, lá do início da lei do Holocausto. Esse unho aí é linho. Eu não sei se foi a tradução que botou assim, essa palavra diferente, mas se a gente ler a lei do Holocausto lá em Levítico, na palavra de Deus mesmo, na Bíblia, aí você vai ver que está falando aí, o sacerdote vestirá a sua veste de linho. É porque essa palavra eu nem conheço, né? O que é isso? Aí eu vim ver aqui em Levítico, é linho, certo? Certo? Também achei meio estranho aí, que eu nunca tinha lido assim nas versões, não. Valeu, Wesley. Deixa eu continuar aqui, né? Queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo no altar consumia o holocausto e a gordura da oferta pacífica. Era a própria expressão da santidade divina que encontrou em Cristo e no seu perfeito sacrifício um elemento próprio para se alimentar. Esse fogo não devia nunca extinguir-se. Tinha de haver manutenção perpétua daquilo que representava a ação da santidade divina. Minha voz está normal aí para vocês? Tá ok, tá normal. Ah, olha. Vou pegar a partir daqui. Tinha de haver manutenção perpétua daquilo que representava a ação da santidade divina. No meio das trevas e vigílias silenciosas da noite, o fogo ardia sobre o altar de Deus. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho. Aqui, ó, Wesley. Aqui parece que foi corrigida. Sim, E o sacerdote vestirá a sua veste de linho. Aqui o sacerdote toma, em figura, o lugar de Cristo, cuja justiça pessoal é representada pela veste de linho. Havendo-se entregado a si mesmo à morte de cruz, a fim de cumprir a vontade de Deus, entrou no céu com a sua própria justiça, levando consigo
os sinais de ter completado a sua obra. As cinzas atestavam que o sacrifício estava consumado e que havia sido aceito por Deus. Essas cinzas, postas ao lado do altar, indicavam que o fogo tinha consumido o sacrifício, que era um sacrifício não apenas consumado, mas aceito. As cinzas do holocausto declaravam a aceitação do sacrifício. As cinzas da expiação do pecado declaravam que o pecado fora julgado. Muitos dos pontos que temos estado a considerar reaparecerão perante nós no decorrer do estudo dos sacrifícios com mais clareza, precisão e poder. Posta com contraste umas com as outras, as ofertas adquirem mais relevo. Consideradas em conjunto, dão-nos uma visão completa de Cristo. São como espelhos dispostos de tal maneira que refletem sob diferentes aspectos, a imagem do verdadeiro e único sacrifício perfeito. Nenhuma figura por si só pode representá-lo em toda a sua plenitude. E é necessário contemplarmos-lo na vida e na morte como homem e como vítima em relação com Deus e conosco. E é assim que nulo apresentam os sacrifícios de Levítico. Deus, que satisfez misericordiosamente as necessidades das almas, das nossas almas, permita que a nossa inteligência seja também iluminada para compreendermos e desfrutarmos aquilo que nos preparou. Interessante a gente perceber uma coisa, né? Que a palavra de Deus, lá em Romanos, nos fala assim, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a gente está lendo nesse estudo aí do livro de Levítico, e a gente sabe que Levíticos foi dado ao povo de Israel. Isso não foi dado para a igreja. Então, por exemplo, nós não sacrificamos, fazemos holocaustos. Mas tem um ensino para nós, ainda assim tem um ensino para nós, até por isso, né, meu irmão escreveu esses livros, né, os estudos de Gênesis, Êxodo, Deuteronômios, Levíticos, Números, principalmente Levíticos, Números e Deuteronômios, que fala muito da lei, né, Moisés dando a lei para o povo de Israel ali, e a gente vai vendo ali, aí nesses estudos, como é tirado desses princípios, dessas leis, né, desses costumes que foram dados para o povo de Israel, muitos ensinam para nós. E aí, nessa parte aí do sacrifício, esses holocaustos, a gente percebe uma coisa muito importante, né? Primeira coisa, claro, a gente já sabe, desde lá de Gênesis, quando Deus
sacrificou um animal para cobrir o homem, né, Adão e Eva, cobrir a nudez de Adão e Eva, a gente já sabe que esses sacrifícios, né, são figuras, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, depois, a gente vai ver Abraão, né, fazendo sacrifícios, Isaac, Jacó, os filhos de Israel, mesmo antes de Moisés dar, muito antes, né, claro, muito tempo antes de Moisés dar essas leis aí, a lei do holocausto e outras mais, né? Mas toda a gente já figurando, sendo a figura daquilo que seria a realidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Daquilo que é a realidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em particular, esse primeiro aí, que foi a oferta, o holocausto, né? A gente percebe uma coisa muito importante, um princípio de ensino muito importante para nós também. É claro que o primeiro e o principal, a gente vê a figura de Cristo como o que o Senhor Jesus fez ali na cruz. Ele fez primeiro para Deus, né? Ele se oferecendo ali, naquela cruz ali, e não tinha, quando a gente lê lá na lei do holocausto, eles ofereciam um boi, né? Para vários tipos de animais que eram de acordo com a posse, né, de cada um. Mas o animal que era ofertado era sem mancha, e eles também até lavavam as fissuras, né, que são as partes internas do animal, ali lavavam e tal, depois queimava tudo também de novo ali no fogo ali do altar. E a gente vê que eles não comiam desse sacrifício do holocausto. A gente vai ver que os outros eles vão ter uma parte também comendo, mas especificamente nesse do holocausto eles não comiam, então era todo queimado no altar e subia ali, né, para Deus ali com um cheiro suave. Então, falando disso que o Senhor Jesus Cristo fez, primeiramente por Deus do Pai, né, dando sua vida ali na cruz, e aquilo ali subiu como um cheiro suave, né, para Deus o Pai. E vamos até falar aí também, né, são profundidades e aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que a gente tem vislumbres através desses ensinamentos aí. E, né, cada irmão aí que vai falando sobre isso, traz um aspecto, uma visão que o outro não teve, mas que Deus dá ao outro, e quando a gente vai lendo e juntando, a gente vai, né, tendo esses pormenores da pessoa do Senhor Jesus, do que ele é, do que ele fez, né, e a gente vai crescendo nesse conhecimento. Então, uma coisa assim que me chamou a atenção desse holocausto, que a gente percebe que é um holocausto onde ali não está envolvido, né, não está envolvido o pecado ali de quem está oferecendo. Não é o sacrifício pelo pecado que vai ser falado, vai ser Moisés vai orientar depois como seria feito esse sacrifício pelo pecado. Né? Então, isso aí, vamos dizer assim, não tem a ver com o pecado do homem, tem a ver com Cristo, Senhor Jesus e Deus o Pai. Né? No sentido assim, eu falo assim, não tem a ver no sentido direto. Né? Aí, nesse holocausto, aí não é o momento do homem vir e estar oferecendo aquele holocausto aí por causa do pecado dele. Não. Né? Eles simplesmente iam lá e ofereciam esse holocausto aí, que era todo para Deus. Né? Então, eles nem tinham parte na questão de comer, tinham parte no oferecimento, que aí, isso aí, meus irmãos, estamos falando de adoração. Então, para nós hoje, a igreja, isso aí estamos falando de adoração. Só existe adoração por parte da Assembleia, por parte de cada um particularmente, né? Através, né, da pessoa do Senhor Jesus, daquilo que ele é para nós, daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele é para Deus,
E essa compreensão, né, de cada cristão, e esse crescimento de cada cristão nesse conhecimento, né, e essas coisas estando mais profundamente arraigada no coração e na mente de cada cristão, vai definir o nível, né, de adoração de cada um e também, né, o nível de adoração da Assembleia. Por que eu estou falando da questão da Assembleia? Que é aí já a adoração coletiva, né, vamos dizer assim, porque, né, nós temos hoje, a gente não, como eu falei no início, a gente não oferece holocausto, mas nós temos hoje, né, um momento em que nós vamos a Deus em adoração e em louvor. O Senhor Jesus, ele já fez esse holocausto, ele já se deu como holocausto, como sacrifício, um holocausto perante o Pai. E nós podemos participar disso agora, primeiro, né? Uma pessoa pode participar disso agora, nessa adoração, de oferecer isso ao Pai e chegar até Deus com um cheiro suave. Primeiramente, né, crendo no Senhor Jesus, né, porque a pessoa tem que ser nascida de novo, crer no Evangelho e ser selado pelo Espírito Santo. Então, só pode adorar a Deus, os verdadeiros adoradores somente são aqueles, né, que são salvos, que teve um novo nascimento, são salvos, creu no Senhor Jesus, são salvos, e tem o Espírito Santo habitando na pessoa. Os verdadeiros adoradores estão aí. É por isso até que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. Né? Lembra que ele falou para a mulher samaritana? Ele falou assim, porque... eu ouvi, né, para não falar errado, Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor Jesus falou assim para a mulher samaritana. É, 4, verso 21. Aí o Senhor Jesus estava falando, a partir do 21, né? O Senhor Jesus estava falando para a mulher samaritana sobre a questão da adoração. Então, o Senhor Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa adoração aqui, né, que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, só quem pode, né, praticar essa adoração são os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, aqueles que são salvos. Claro que vai ter níveis, vamos dizer assim, diferentes de fé, de compreensão dessas coisas, mas isso não importa. A gente vai ver na continuação do estudo de Levítico, a gente vai ver sacrifícios de se não me engano, de um boi, né, em holocausto. Depois a gente vai ver sacrifício de uma pombinha, de animais menores, e depois até farinha de trigo e tal. Então, isso está nos falando os diferentes níveis de adoradores, né, de adoração, vamos dizer assim. Né, desde aquele que pode oferecer um boi, vamos dizer assim, desde aquele que não tem só pode oferecer uma pombinha, uma rolinha, vamos dizer assim. Mas não importa. O importante é que o adorador ia e a oferta dele era queimada no altar e subia com um cheiro suave perante Deus. E era aceitável. Então está nos falando dessa nível, né, esses diferentes níveis de compreensão e
entendimento desse aspecto da pessoa do Senhor Jesus, né, de tudo que ele é, de tudo que ele fez, que são diferentes entre os cristãos. Né? Mas, mesmo nessas diferenças, que se cada um chega e vai e oferece essa adoração, esse louvor diante de Deus, todos são aceitos e chegam como um cheiro suave na presença de Deus. Então, hoje, para finalizar aqui, né, hoje o cristão ele não faz ele não oferece esses holocaustos, mas hoje ele pode, aí falando da adoração, né, individual de cada um, mas também a coletiva. Eu falo individual porque é a responsabilidade de cada um ir e fazer, e a adoração também coletiva, porque ao ir e fazer, faz junto com outros cristãos, né, na Assembleia, que é a nossa reunião assim de partimento do pão, onde eles não têm lá o holocausto, porque esse sacrifício, essa oferta de holocausto já foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos aquilo que ele pediu para a gente fazer. Né? Lembrar dessa oferta que ele fez, essa oferta do holocausto aí. Aí a gente está vendo a figura, aquilo que Deus deu para o povo de Israel, né? E muitos deles não compreenderam, não entendiam, mas iam e faziam. Né? Outros, talvez até pela fé, tivessem um entendimento espiritual de que um dia, né, através do Messias, Wesley, você está falando? Tá saindo sua voz não, viu? desconectou aqui. Então, eu estava falando o quê mesmo? Então, eles faziam esse sacrifício, muitas vezes, sem entender esse holocausto. E hoje, aí, nós, né, temos o quê? Temos aquilo que o Senhor Jesus nos pediu, lembrar dele em sua morte. A gente faz isso no primeiro dia da semana, no domingo, e fazemos aquilo que ele nos pediu. E o que é isso? Vamos assim, vamos dizer que é esse momento de adoração de cada cristão individualmente e como assembleia coletivamente, e podemos chegar diante de Deus, diante do Senhor, e adorá-lo, fazendo aquilo que ele nos pediu, que é lembrar dele em sua morte. Lembrar dele em sua morte. Então, percebam que, né, como isso é importante para Deus, é importante para o Senhor, primeiro que o Senhor Jesus pediu, então você vê que é muito importante para o Senhor Jesus isso, importante para Deus também, porque isso vamos dizer assim, a figura disso lá no Antigo Testamento nos fala que isso subia, o holocausto subia com um cheiro suave a Deus. E eu penso que também, quando os cristãos hoje fazem essa lembrança do Senhor, o partimento do pão, essa adoração, isso também vai chegar com um cheiro suave, né, a Deus, Pai. Então, cada um ali na Assembleia vai ter um nível espiritual, de espiritualidade, de entendimento, compreensão e de afeição e de conhecimento da pessoa de São Jesus. Alguns mais, vamos dizer assim, eu vou falar isso aqui, mas estou falando só para ter uma compreensão, né? Alguns mais elevados, uma compreensão mais elevada, uma apreensão da pessoa do Senhor Jesus mais elevado, outros menores, mas o Senhor vai aceitar a todos ali, naquele momento de adoração, né? Todos que vão estar ali, todos que vão comer do pão, tomar do cálice, cantar louvores, orar, ações de graça, todos.
né? Então, vai subir como um cheiro suave. Né? Então, hoje nós temos isso, irmãos. Nós não temos esse holocausto aí, como eu falava, a gente sacrificar, fazer sacrifício de animais, outras coisas e tudo mais. Mas nós temos até muito mais do que eles. Nós já temos, né, a própria pessoa do Senhor Jesus que já fez esse holocausto, ele se deu, né, ao Pai ali na cruz, com esse holocausto, esse sacrifício que subiu como um cheiro suave até Deus o Pai. E nós podemos, assim, né, estar tendo essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai, nisso aí. Lembrando do Senhor Jesus e sua morte, do que ele fez. Então, a adoração, né, um momento em que todos nós podemos ir diante de Deus e adorar. E aí, né, claro, o holocausto não está falando, né, de nossos pecados, não está falando da pessoa de Cristo. Ele, né, santo, sem pecado, verdadeiro Deus, um homem ali que foi e se deu ali na cruz. Então, é a mesma coisa, a gente vai, né, nascer ali e a gente não pode ficar pensando em nossos pecados, em nossas falhas, e isso e aquilo outro. A gente está ali para pensar no Senhor Jesus Cristo, lembrar dele, né? E lembrar que esse holocausto aí, né, esse sacrifício aí, o sacrifício que ele fez, nos tornou aceitáveis perante Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não tem que estar julgando a nós mesmos, e se nós temos alguma coisa aqui e confessar a Deus e confessar ao Senhor Jesus, a gente tem que fazer isso. Né? Mas eu estou falando que ali no momento, não é o momento de a gente estar pensando em nossos pecados na reunião do partimento do pão. A gente está pensando, fazendo nos ocupando com nós mesmos. Não. É nos ocuparmos com Cristo. Nos ocuparmos com o Senhor Jesus. Com aquilo que ele nos pediu para fazer, que é a nossa memória, a nossa mente, nossos corações estar na pessoa dele. Então, a gente tem hoje, né, essa reunião do partimento de pão, e eu acho que essa sacrifício do holocausto lá no Antigo Testamento, né, que a gente está lendo agora aí nesse estudo, né, nos fala muito disso também, né, mostra isso, porque era um sacrifício que era puramente adoração a Deus. Ali não estava envolvido as falhas e os pecados ali do povo de Israel. O sacrifício pelas falhas, pelo pecado, vem depois, ali, né? Vai ser falado ali depois. Tinha que ser feito também, né? O sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, né? Pelos outros sacerdotes e pelo povo. E o povo tinha que levar também seus animais para ser sacrificados pelo pecado deles também. Né? Mas no holocausto não está falando disso, não está se ocupando com isso, está se ocupando com Cristo. Então aí fala somente, né, da pessoa do Senhor Jesus e de tudo o que ele fez e o que ele é para o Pai, né, para Deus Pai. E se nós participamos disso, nesse pensamento, nesse entendimento, nessa afeição e estarmos juntos nisso aí, aí é a adoração, a verdadeira adoração a Deus em espírito e verdade, como o Senhor Jesus falou lá para a mulher samaritana. Né? Hoje em dia tem muito essa coisa de, o povo vai, canta uma musiquinha, bota o nome do Senhor Jesus, não se preocupa nem do que a letra está falando e acha que é louvor e adoração. Às vezes a letra não fala nem da pessoa do Senhor Jesus Cristo, fala das próprias mazelas e vamos dizer assim, e obras e esforço próprio para Deus e pronto. Não está falando não se ocupa nem com a pessoa do Senhor Jesus em si. E eles chamam, né, muitas vezes de louvor e adoração a Deus, só porque
Então, é preocupante, né? Porque a verdadeira adoração, né, está, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente se ocupar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente ter essa afeição na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A gente, né, se entregar, né, completamente a essa pessoa. E ter nela, né, a nossa regozijo, alegria, prazer, né, o descanso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, né, passa por isso aí. Esse sacrifício aí do holocausto fala muito disso, né, dessa adoração a Deus. Cláudio Omar, alguma pergunta? Um comentário? Ô, boa noite, Dal. Tá ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Aproveitar o Wesley aí para ele comentar mais um pouquinho. A primeira holocausto, né? Primeiro foi a oferta, né? Foi a oferta de Caim e Abel, né? Abel e Caim, né? Que se tem na Bíblia. E foi depois do pecado, né? Eu acho que Adão não oferecia oferta ao Senhor, né? Não sei se tem na Bíblia. Na Bíblia não fala. Aí depois do pecado que Abel e Caim fez aquele sacrifício, Deus se agradou da oferta de Abel, né? E Caim foi por causa disso que Caim ficou com inveja, porque não tinha o sangue, né? Na oferta dele, né? Que é a oferta, que é a imagem do Senhor, do sangue do Senhor, né? E depois teve depois do dilúvio, não sei se fala mais, veio falar depois do continuou com quem? A oferta com Noé não fazia, né? Depois do dilúvio. O Hélio explica mais um pouco para nós aprender mais. Amém. Depois do dilúvio, se eu não me engano, assim que Noé saiu da arca, ele fez um altar e sacrificou alguns animais, né? E oferta em adoração a Deus, ainda aí não conhecida para eles como Jeová, né? Mas como Deus criador de todas as coisas, Deus todo-poderoso. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas ele fez isso, Noé, logo depois que saiu da arca. Deixa eu procurar aqui. Capítulo 8, verso 20 de Gênesis. Fala assim, 18, vou ler aqui de 18 até o 20. E então saiu Noé, seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, o que a gente dá aqui para entender, viu, Claudio, mas que depois do dilúvio, realmente antes do dilúvio lá, a gente não vê falar de Adão e Eva fazendo um sacrifício, né? A gente vê isso a partir ali de Abel e Caim, né? Mas acho que ali é pouco tempo depois. E
não sei, né? Como filhos de Adão e Eva, eles devem ter aprendido do pai, né? O pai deve ter ensinado, né, algo para eles sobre essa questão, né, de sacrifício e tudo mais, de Deus, e a gente entende assim. E aí, depois do dilúvio, a gente entende, então, que aqueles que seguiam, né, o caminho de Deus, e aí a palavra de Deus passa, depois da morte, claro, de Abel, depois de um tempo, aí nasce Sete, e da linhagem de Sete, né, surge aqueles que vão, logo depois, invocar o nome do Senhor. Então, esse invocar o nome do Senhor, né, nos remete a essa questão da adoração, né, de seguir a Deus. E foi aí da linhagem de Sete, né? Acho que foi o primeiro que fez isso, invocar o nome do Senhor foi Enos, se eu não me engano, depois de Sete. E aí vai seguindo, né, nessa linhagem. E aí depois do dilúvio tem Noé, nesse caso aí, né, o Noé já saindo da arca, já oferece o holocausto aí. Então, eu creio que aqueles que seguiam, né, crendo em Deus, no Deus criador de todas as coisas e tudo mais, porque a gente vai ver que, né, pouco tempo depois, né, a linhagem de Noé lá, que surgiram dos filhos dele, já entra num caminho de seguir sua própria vontade e não temer a Deus, né? Não temer a Deus, Criador de todas as coisas, aquele que tinha trazido, né, o juízo sobre a terra através do dilúvio. E olha que estava bem recente na mente deles tudo aquilo ali. E ainda assim, alguns foram e seguiram o caminho de rebeldia. E aí a gente viu, né, a construção da Torre de Babel e tudo mais. Ali era um homem querendo fazer o nome dele aqui na terra e não o nome de Deus. Né? Queria que o próprio nome dele fosse elevado, fosse colocado em um lugar mais alto, vamos dizer assim. Mas todo o tempo em que teve pessoas, né, homens, que não seguiam a outros deuses, os deuses que começaram a surgir, né, e tudo mais, que os homens começaram a criar, né, esses faziam sacrifícios para adorar ao Deus verdadeiro, que depois, então, com Moisés, passou a ser, e o povo de Israel, passou a ser conhecido como Jeová, né? Então, o povo de Israel teve essa revelação é, é, mais profunda do que os outros povos, mas porque Deus pretendia que, através do povo de Israel, o conhecimento, né, de Deus chegasse aos outros povos também, ou seja, essa bênção do conhecimento do Deus verdadeiro. Então, aí com Noé ali é que, ou com Noé, desculpa, com Moisés ali é que vamos dizer assim, normatizado esses holocaustos, sacrifícios e essa adoração, e aí que a gente conhece hoje como, né, a religião dada ao povo de Israel, né? Então teve toda a lei, todos os rituais, né, as vestimentas, tudo, né, dado ao povo de Israel. Então, antes do povo de Israel, cada um ia fazendo ali, né, procurando fazer, de acordo com o conhecimento que tinha, o pouco conhecimento que tinha, o nível de conhecimento que tinha, fazia o seu sacrifício, né, para o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Então, a gente vê isso, por exemplo, em Jó, o livro de Jó. Jó é antes, né, vamos dizer assim, acho que, se não me engano, até antes de Abraão. Jó viveu. E a gente vê Jó fazendo sacrifícios a Deus, o Deus Altíssimo, né, o verdadeiro Deus Criador de todas as coisas, não aqueles deuses lá que devia existir lá na época dele, lá que os homens criaram. E ele fazia sacrifício e sacrificava pelos filhos dele, pela, né, família dele, pedia, né, colocando sobre a questão dos pecados e tudo mais. Mas ali em Jó não era ainda isso que Moisés, né, o Senhor, deu ao povo de Israel através do profeta Moisés. Já era bem antes de a gente ver Jó falando
Sua voz parou, Wesley. É, alguém mais está ouvindo a voz de Wesley? Está ouvindo minha voz aí? A sua toda, ó. A dele caiu meio. Wesley, Wesley, se estiver falando. Ah, caiu. Deixa ele voltar então. Enquanto o Wesley não volta, eu vou continuar lendo aqui então. A oferta de manjares. Tá dando para ouvir minha voz, né? A oferta de manjares. É Cristo na sua humanidade. Então, aqui o irmão está colocando que a oferta de manjares representa Cristo na sua humanidade. É o que eu estou entendendo aqui. Vamos considerar agora a oferta de manjares, que, de uma maneira muito clara, apresenta Cristo Jesus como homem. Assim como o holocausto simboliza Cristo na morte, a oferta de manjares representa-o na vida. Nem num, nem no outro se trata da questão de levar o pecado. No holocausto, vemos expiação, mas não é uma questão de levar o pecado. Não é imputação do pecado, nem manifestação da ira por causa do pecado. Como podemos saber isto? Porque tudo era consumido sobre o altar. Se houvesse nele alguma coisa referente à remoção do pecado, teria sido consumado fora do arraial. Aí tem as referências aqui. Deram para entender essa parte aqui? O que é que ele é de novo? Holocausto e oferta de manjares não tem relação com oferta para pecado. Alguma dúvida, irmão ou irmã? Se tiver alguma coisa? Até onde eu entendi aqui,
O holocausto é o Senhor morrendo para Deus. Não envolve a questão de levar o pecado de ninguém, o holocausto, porque tudo foi consumido no altar. Então, ali é uma coisa direta para Deus. E aqui que o irmão fala agora sobre a oferta de manjares, fala agora de Cristo na sua vida, se oferecendo totalmente a Deus. A morte no holocausto é a oferta do próprio Senhor Jesus, perfeitamente 100% a Deus. E a oferta de manjares é o Senhor em vida. A oferta do Senhor em vida para Deus, então nenhuma coisa nem outra envolve a questão do pecado, mas sim sempre de Cristo para Deus, tanto na morte como na vida. Algum irmão... Ah, Wesley voltou aí. Quer continuar, Wesley? Não, eu já tinha terminado já. Só que foi bem na hora que reiniciou o computador. O Pronto, computador não vai aguentar o calor, não. eu estou lendo aqui essa parte. Oferta de manjares. Cristo na sua humanidade. Então, já li essa parte aqui, falando com os irmãos que o holocausto é o Senhor se oferecendo na morte para Deus. E, pelo que o irmão fala aqui, na oferta de manjares, agora aqui é uma oferta como Cristo se oferecendo em vida agora, à sua humanidade. E o irmão fala aqui, né? Tá sendo dificultoso para algum dos irmãos ou irmãs aí? Podem falar, irmãos, viu? Que a gente pode parar aqui e tentar entender melhor. Paula, Rebeca, Ronuraides, Valdilene, falar com as irmãs aqui, Marisete também. Pronto, Diego está falando aqui que não está acompanhando o raciocínio. Então vamos lá. Eu vou ler essa parte aqui, se o Wesley quiser explicar aí, quem sabe ajude, né? Existem ofertas que são oferecidas por causa do pecado e que representa Cristo se oferecendo por causa dos nossos pecados. Mas essas duas aí, como o irmão está falando, o holocausto é uma oferta que representa Cristo em relação a Deus. Não tem nada a ver com pecado, não. É a perfeição de Cristo e Deus se agradando dessa obra de Cristo na morte. Então foi aceito e por Deus, né? A morte de Cristo foi aceita perfeitamente. Isso aí é a relação de Deus com Cristo. Até aí, né? O holocausto. E aqui agora de manjares faz referência ao Senhor andando aqui nesse mundo em perfeição para Deus, que também não envolve nada a respeito do pecado. Mas vamos ler aqui de novo, né? Que é bom isso aí que até eu estou entendendo aqui agora, né? E se tiver mais alguma dúvida, Diego, pode falar, viu? Eu vou ler aqui de novo. Com calma, né? Vamos considerar agora a oferta de manjares, que, de uma maneira muito clara, apresenta Cristo Jesus como homem. A oferta de manjares. Manjares é alimento, né? Assim como o holocausto simboliza Cristo na morte, a oferta de manjares representa-o na vida. Ou seja, essa oferta de manjares está falando do homem, desse homem
Cristo Jesus aqui no mundo ainda vivo. E aí o irmão chega aqui e diz assim, nem o holocausto e nem o outro, a oferta de manjares, se trata da questão de levar o pecado. Ou seja, o seu Jesus, quando se ofereceu na cruz, derramou o sangue dele, não foi por causa dos nossos pecados? Pronto, mas existe oferta aqui que também representa o seu Jesus em sua relação diretamente com Deus, tanto na sua morte como na vida, que não envolve aí a questão do pecado. E são essas ofertas aí é que a gente está aprendendo aqui agora. Então, vou estar lendo aqui. Pegar aqui, né? Nem no outro se trata da questão de levar o pecado. No holocausto, vemos expiação, mas não é uma questão de levar o pecado. Não é imputação do pecado. O holocausto, né? Aquilo que o animal ele é levado ao altar e ele é totalmente consumido. A fressura dele, ele é totalmente consumido. Não é imputação do pecado, nem manifestação da ira por causa do pecado. Não representa isso. Como podemos saber isto? Porque tudo era consumido sobre o altar. Se houvesse nessa oferta de holocausto, se houvesse nele alguma coisa referente na oferta de pecado, né? Coisa referente à remoção do pecado, ou remissão, retirada do pecado, então essa oferta já não seria assim, toda consumida, ou consumada toda no altar. Ela teria sido consumado fora do arraial. Quer falar um pouco aí, algum dos irmãos? Pelo menos ajuda, né? Talvez a dificuldade também, eu também tive muita dificuldade nisso, né? E até agora estou aprendendo também, mas tive muita dificuldade quando tive o primeiro contato com esse ensino, né? Porque não é ensinado aí fora, mas se ocupa muito superficialmente com as coisas de Deus. Mas quando a gente começa a ver uma profundidade, né, dessa análise e dos princípios envolvidos ali no Antigo Testamento, né, aí a gente se apega com certos conhecimentos que a gente não tinha. E quando a gente vê pela primeira vez, a gente tem que ver, rever, tudo mais, que é o processo de ruminar, né, para a gente aprender ou entender esse ensinamento. Mas a gente sempre aprendeu assim, que o Senhor Jesus foi na cruz, morreu na cruz por nós, né? Assim, e é verdade isso, né? E a gente aprendeu assim, porque a gente ouviu esse evangelho e cremos nele, e aí a gente prega e fala, e fala, e fala, e não está errado, não. Mas só que a palavra de Deus também nos ensina e nos mostra que o Senhor Jesus, ele foi, né? Ele veio aqui a este mundo, aí na oferta de manjar está falando da vida dele aqui, e ele morreu numa cruz, né? Como uma oferta, como um sacrifício, como uma vida dedicada e dada ao Pai. Ele veio primeiro em obediência ao Pai e fez tudo para agradar ao Pai. Então, viveu a vida dele e morreu numa cruz, né, para agradar o Pai. Mas como assim? Como agradar o Pai? Né? Pense bem, né? Deus, ele foi, vamos dizer assim, Deus o Pai, né? Ele foi, vamos dizer assim, com o pecado, quando o pecado entrou no mundo através de Adão, né? E esse pecado passou para todos nós, né? Foi, vamos dizer assim, foi desonrado, foi desagradado, não foi
temido, né? Então, existia uma, vamos dizer assim, uma dívida ou uma situação que deveria ser resolvida perante Deus Pai. A gente conhece hoje, né, com a nossa posição que nós temos hoje no nosso tempo que a gente vive hoje, a gente tem esse conhecimento maior que nosso Deus, o Pai, assim, né, ele estava, vamos dizer assim, foi, vamos dizer assim, ofendido, vamos dizer assim. Ele foi ofendido pelo pecado que entrou no mundo, né? E ele como sendo um Deus justo, ele teria que fazer a justiça. Qual é o salário do pecado? A morte. Não é isso? É isso que a palavra de Deus fala. O salário do pecado é a morte. E Deus, como sendo um Deus justo e verdadeiro, ele não ia deixar de agir assim perante o pecado. Então, estava uma questão em aberto, né, entre o homem, a terra, a humanidade e Deus, né, uma coisa que ofendeu a Deus, e o Senhor Jesus, né, porque a gente sabe que Deus é justiça e é verdadeiro, mas a gente sabe também que Deus é o quê? Amor. Deus é amor. Então, lembra lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus. Estão ouvindo a voz de Wesley ou travou de novo? De novo. Wesley, se você está me ouvindo, sua voz travou aí de novo. Obrigado, Marisete. Valeu, Claudio. Eu também vim perceber isso aqui agora nessa leitura, que normalmente nós falamos, primeiramente Deus, ou primeiramente o Senhor Jesus, ele morreu para a glória de Deus. E ele andou aqui também nesse mundo para a glória de Deus. Então, tanto ele fez tudo, tanto em vida, ele foi perfeito em vida para a glória de Deus, primeiramente, né? E tanto a morte dele foi para a glória de Deus. Primeiramente foi isso. E nós fomos inseridos também nessa obra perfeita do Senhor. Depois, então a gente vai encontrar mais tarde ofertas ou sacrifícios que já prefigura agora o Senhor se entregando pelos nossos pecados. Mas o Wesley acho que voltou aqui já, viu? Foi muito bom isso aí. Pode falar, Wesley. Tá travando sua voz, viu? Não, meu computador tá com problema, ele tá reiniciando toda hora, eu tô agora pelo celular aqui. Mas é isso aí que Dal tá falando. O Senhor Jesus veio primeiro para a glória de Deus. Lembra que eu falei? O pecado trouxe uma ofensa perante Deus, né? Então, ele veio primeiro para, né, trazer glória a Deus Pai. E com isso também ele resolveu o problema do pecado do homem e do salário do pecado, que é a morte. Então, né, ele resolveu como ele foi o sacrifício ali que derramou o sangue e ali tomando o nosso lugar naquela cruz. Então, aquele que crê hoje no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte, na sua obra de salvação, pode ser salvo. Mas, né, primeiro, vamos dizer assim, por ordem de prioridade, ele veio, né, para trazer essa glória ao Pai, em obediência ao Pai, e fazer esse sacrifício, né, essa oferta ao Pai. Então, ele ofertou a vida dele, como também ofertou a vida dele no sentido
né, ele andando aqui neste mundo e cumprindo todo, obediente ao Pai, fazendo tudo que era necessário ali, né, segundo a vontade do Pai, e depois dando a vida dele também na cruz como uma oferta, essa oferta de holocausto aí, que é a primeira, né, dando a vida dele ali, morrendo na cruz. Aí a vida, que é o caminhar dele aqui, né, um caminhar santo, onde nenhum, né, tudo que ele fez em obediência ao Pai, ele não fazia nada, né, vamos dizer assim, da vontade dele mesmo. Ele fazia tudo da vontade do Pai, mas a gente sabe que a vontade do Senhor Jesus é perfeita e está de acordo com a do Pai. Mas ele, como homem, se fazendo um homem andando aqui, ele fez tudo, né, em obediência ao Pai. Então aí o sacrifício de manjares, que você vai ver o sacrifício, a oferta de manjares, que você vai ver que não tem sangue, de, acho que flor de farinha e outras coisas mais, está falando da vida do Senhor aqui, né? A vida dele aqui. Ele veio em obediência ao Pai e viveu uma vida em obediência ao Pai e que agradou ao Pai, que foi aceitável diante do Pai, porque ele não fez nada, nenhum pensamento, nem nada que desagradasse a Deus. Né? É diferente de nós, né? Nós somos homens também, mas temos o pecado aqui. E quantas coisas a gente faz que não agrada a Deus? Muitas e muitas. Né? Então, é até por isso que precisou que o Senhor Jesus também, nesse sacrifício ali na cruz, ele levasse os nossos pecados, ele derramasse o sangue para que a gente tivesse os nossos pecados assim perdoados. Então, esse entendimento aí de que o Senhor morreu na cruz primeiramente para Deus, né? Não é uma coisa que é muito falada por aí, e aí quando a gente ouve isso primeiro, a gente acha estranho, porque o tempo todo nós, né, sempre falamos do Senhor Jesus morrendo na cruz por nós, morrendo na cruz por nós, morrendo na cruz por nós. Não, mas a palavra de Deus nos ensina, e essa oferta aí do holocausto, o sacrifício do holocausto e a oferta dos manjares, está nos falando que o Senhor Jesus veio aqui a este mundo, viveu e morreu, né? E depois a gente entende que foi assim, que ele viveu e morreu como uma oferta para Deus, e a gente sabe que é assim porque depois de 3 dias, Deus, o próprio Deus, o Pai, o ressuscitou. Não foi o Senhor Jesus que ele no poder dele, de Deus, ele sendo Deus, que ele se ressuscitou a ele mesmo. Porque ele tinha poder para isso. Ele fala em João, no Evangelho de João, tenho poder para dar minha vida, como também para tomá-la de volta. Ele fala isso no Evangelho de João. Mas ele deu a vida dele, mas ele não tomou a vida dele de volta. Quem ressuscitou o Senhor Jesus foi o Pai. O Pai, quando chegou até a narina dele, aquele holocausto, aquela oferta, aquele sacrifício com um cheiro suave, então ele foi, né, aceitou, recebeu e então, terceiro dia, ressuscitou o Filho. Então, Deus o Pai o ressuscitou. Então, isso nos ensina e nos mostra, né, essa oferta que o Senhor Jesus fez, esse sacrifício para o Pai, chegou até o Pai e foi aceitável. Né? E o Pai, assim, o ressuscitou. Está nos falando disso também. Então, a gente acha às vezes estranho porque a gente não ouve falar muito disso. Vai repetindo. Mas, né, o Senhor Jesus, ele primeiro veio, né, e ele viveu e ele morreu, né, para, né, agradar a Deus, em oferta a Deus o Pai. Muito bom isso aí, aprendendo também. Que bom, né? Estamos aqui juntos aprendendo. E foi bom o David também explanar, porque reforçou, né, a gente meditar um pouco mais. E é isso aí, a perfeição do Senhor para Deus, né? Tanto na vida como na morte, para a glória de Deus primeiro. E depois a gente é incluído nisso tudo aí, né? Maravilha. Não imaginava que as ofertas, os sacrifícios lá tinha também essa representação. Né? Danilo Barbudão. Vou ler aqui, irmão. Eu pesquisei aqui enquanto os irmãos estavam falando aí.
no Dicionário Conciso a respeito disso aí. Aí tem aqui um trechinho. Na verdade é maior, né? Mas eu vou pegar só o finalzinho que já fala sobre isso aí mesmo. A essência da expiação é, em primeiro lugar, uma obra ou uma satisfação apresentada a Deus de acordo com e perfeitamente glorificando a sua natureza e caráter com relação ao pecado pelo sacrifício. E em segundo lugar, levando nossos pecados, glorificando a Deus exatamente onde o pecado estava e em relação ao pecado. E, portanto, seu amor está livre para ir a todos os pecadores e dando ao crente, aquele que vem a Deus por aquele derramamento de sangue, a certeza de que seus pecados se foram e que Deus não se lembrará dele jamais. Até aqui. Como está sendo um assunto assim que a gente está de cara assim aprendendo, todos nós, né? Eu acho melhor a gente iniciar na próxima reunião a partir daqui, né? O que é que os irmãos acham aí? Eu já tinha lido, mas é bom a gente relembrar isso aqui na próxima reunião. Ou então a gente adianta, né? Digo o Jefferson. É só para relembrar, né? Eu achei muito Bom, interessante Andrei. A gente retoma daí mesmo. o aprendizado. Então, irmãos, a gente encerra aqui, ok? E inicia a semana que vem. Maravilha.